nome, quanto no efeito, né, da molécula, mas algumas situações não, como nessa aqui, de ligações simples, beleza? Então, quando é ligação simples, não tem esse problema. Muito bem. A gente tem outras ligações, tipo essa ligação tetraédrica aqui. O tetraedro, ele é uma figura 3D, né? É tipo Uhum. uma pirâmide triangular. Então, existe essa possibilidade também. Muito bem. Então, veja só, né? Nós temos alguns compostos orgânicos aí, tem uma série de carbonos ligados. Isso a gente vê o tempo todo nas fórmulas, né? C6, H10, coisas do gênero, assim. Eu fiz até umas questões hoje que fala que cadê? Que tava vendo isso, respondendo ontem à noite eu também fiz algumas, mas era em relação, cadê? Em relação a calcular o mol o peso molecular dela, dos átomos. Aí, Isso aí de calcular o mol, número atômico, massa atômica, massa, é uma coisa assim que eu não vi na tua prova, tá? aham. Então, não sei se vale a pena. O Aí que eu eu vi, vi lá na tua prova era mais os níveis de energia e química carbônica, como é que é o nome aqui? Ai, orgânica, orgânica. isso. Então, não sei, mas se tu calculou aí, inútil não vai ser, né? Não, porque eu mandei o GPT fazer algumas questões baseadas nos assuntos, aí ele me trouxe, porque ela só tem 4 questões, 3 questões, sei lá, É, mas o assunto é é mais bem extenso. profundo. E Aí tem muitos passos, né? eu estudei os subníveis ontem, pedi questão de subnível e pedi aqui, cadê química orgânica? Sim, pronto. Ele perguntou, tipo, qual a fórmula do butano, eu tinha que fazer a fórmula, é, o que, qual o composto abaixo é um aldeído, aldeído termina com OH, né? É, É. Mas vamos chegar lá, Carmo. tá. É, tem muito nome aí pra gente ver primeiro. Primeiro tem que entender o que pode e o que não pode, né? Aham. Eu não decorei isso, Então, não, tipo, eu não entendi o que você falou. aldeídos, álcools, aí tem mais o quê? Éteres, éster. Pronto, eu o éter, esse daí eu não anotei, não. Esse aí eu não decorei. Aham. Éter e o éster. Mas vamos com calma, velho, sem ejaculação precoce. Tá bom. Ó, a gente tem algumas cadeias carbônicas aí, né, mostradas aqui no plano. Normalmente a gente escreve desse jeito aqui quando tá querendo visualizar do que ela se trata. Isso aqui é muito tosco. Muito bem. Os carbonos, eles têm nomes, né? Olha só. Até é importante lá, por exemplo, a gente estava vendo na aula passada o 2,4 dimetil alguma coisa que eu não lembro agora. Esse 2 e 4 tem a ver com de quais carbonos você está falando, né? São carbonos primários, secundários, terciários, quaternários, Pois né? é, eu tava vendo 4 tentando e 3 butano. Aí, qual é o nome do carbono? Eu digo suruba. É verdade, tem sempre essas piadinhas com o butano ainda. Mas vamos evitar piadinhas da quinta série aqui. Mas é isso aí, show de bola. Então, por exemplo, aqui, né? A gente tem essa fórmula que vai nos permitir depois ligar um monte de hidrogênios, por exemplo. O importante é você entender que os primários eles ligam com um átomo só, os secundários ligam com dois, assim sucessivamente, né? Só perceber aqui na figura. Muito bem. Então tá bom. Antes de começar a dar nome, né, tem que entender os tipos de cadeia carbônica que a gente tem, né? Temos as saturadas, que elas têm só ligações simples, né, entre carbonos, né? Os carbonos estão ligados aqui simples. E saturadas, pelo menos uma dupla ou tripla. Beleza, também tranquila. E lembrar, isso aqui quanto à saturação, né? Agora, quanto à disposição dos átomos de carbono. Então, você pode ter saturada e insaturada quanto à saturação. E quanto à disposição, né? Ou seja, as posições,
Tem as ramificadas, pelo menos uma ramificação, beleza? Então tem átomos de carbono aqui fora dessa cadeia principal. A gente obviamente vê essa cadeia ligando um monte de hidrogênios, mas a gente vai ter algum carbono fora disso. Daí a gente tem a insaturada. Desculpa, a ramificada. E a não ramificada não tem isso, obviamente. Agora, quanto à presença de heteroátomos aqui. Muito bem. As homogêneas só tem carbono e hidrogênio, são as mais simples, que mais aparecem para a gente aí, quando a gente está falando de química orgânica. Por exemplo, essa aqui é C2H6, aparece direto. E tem as cadeias heterogêneas que vai ter algum átomo que não é nem carbono nem hidrogênio. Então, ciclos aqui. Por exemplo, vamos ver a fechada primeiro. Não tem extremidades. Eles formam ciclos aqui. Uhum. Muito bem. Agora sim é legal, né? As aromáticas. Porque vai ter esses aneizinhos aqui. Cadeias abertas ou fechadas que não contém grupos anéis aromáticos em sua estrutura. Agora essa aqui contém anéis aromáticos, sim. Né? Beleza? O anel aromático é quando tem ligação dupla também. Isso. Então só é Exatamente. aromático se tiver ligação dupla. É uma fechada com ligação dupla. É, exatamente. Então tá aí, né? O basications dos nomes, né? Então quando tu ouve falar de alinfática, aromática, você pode se referir a essa tabela aqui, beleza? A linfática é fechada só com simples, mas eu vi outro nome para essa. Eu vi ciclano, ciclano e outro. Tem outros nomes, não tem? Para Sim, vai ter, cadeia mas fechada simples e cadeia fechada dupla? é mais específico daí para a Ciclano e molécula que você cicleno. está estudando, né? Ciclano e cicleno, acho que é alguma coisa assim. É, Quando é isso assim. aí, isso vai depender da molécula que você está estudando, beleza? Uhum. Então, vamos lá. A estrutura dos compostos orgânicos pode ser representada de diferentes métodos, nós já vimos isso. A partir dessa análise, é correto afirmar que o número de compostos diferentes representado nesse conjunto. Caramba, Hum? quantos compostos diferentes estão mostrados aqui? A princípio, está mostrando um, ou seja, todas essas É a mesma formas coisa. aqui É a são a mesma mesma coisa. coisa. O que é bem curioso, né? Bem, essa forma aqui é muito tosca, né? Eu acho ela muito tosca. Mas aqui ser o mesmo é bem curioso, né? Vamos tentar perceber onde que tá as coisas aqui, porque para mim tá faltando carbono aqui nessa brincadeira. Mas eu acho que é porque ele não coloca. Aqui, ó. Quer dizer que aqui tem outro carbono, nessas entrelinhas aqui, entre. Exato, nos cruzamentos. Tem outro aqui, tem outro aqui. Legal, né? L- Esse formato eu não conhecia. Legal ou desesperador? Tem que acostumar, né? Que eu não sei como é que vai ser na sua prova. A sua prova, ela não tinha muito desenho, né? Ela tinha mais fórmulas, assim. É, eu acho que vai ser nessa fórmula mais simples, assim, ó, CH3, ou ele vai dar É, um nome, ou ele então, vai já dar, que você gosta de coisa simples, vamos ver essa aqui, né? vai ser assim, ou vai ser, ele vai dar o nome, tipo, o nome, é um aldeído, é um não sei o quê, e Sim, perguntar qual é a fórmula. O tinha caminho. bastante nome na sua prova mesmo. Vamos lá. Um grupo de compostos denominados ácidos graxos constitui o mais importante fonte de energia da dieta do homem. Um exemplo deste é o ácido linoleico, presente no leite. Sua forma estrutural simplificada é este monstrinho aqui. Bem, sua cadeia carbônica é classificada como? Ah, olha só. Hum. Meio tenso de olhar para essa fórmula e Não, já mas dizer qual é, já né? dá para ver que é heterogênea, porque tem o O, então as homogêneas a gente exclui, a resposta é uma... Ó, como assim? É para ser heterogênea, moço. Não tem o O. Tem sim aqui, ó. Então, como é que tá dizendo que a resposta lá é homogênea ali? Na tua, Pois é. nessa resposta. Ah, mas é que, peraí, né? Calma aí, calma aí, calma aí.
talvez eu não me expressei bem quando eu estava te explicando a questão dos heteroátomos, né? Eles precisam interromper a sequência de carbonos. Se for na ramificação, continua a cadeia normal. Entendi. Né? Então, não é, né? Bem, para Agora, ser fechada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí está dizendo como se fosse uma cadeia aberta, homogênea, insaturada, porque tem uma. Tem o quê? Deixa eu ver se tem ligação. Como é que eu vou saber se tem ligação dupla? sim. CH. Bem, por exemplo, né? Ah, a questão se a cadeia é aberta. De fato, todas estão dizendo que é abertas, né? Mas ela ser aberta, né? Seria ser acíclica, certo? Uhum. Muito bem. Como é que a gente pode ter certeza disso? A gente pode olhar aqui que tem o grupo metila inicial, CH3, e o carboxila final, COOH, certo? Mesmo assim, a resposta não está errada, porque se a carboxila não está na cadeia principal, ela é ramificada. Bem, calma aí, né? Vamos ver uma de cada vez primeiro. Por exemplo, aqui. Vamos só provar primeiro que ela é aberta, de fato, tá bom? A gente tem um início e tem um fim, ok? Porque tem o metila aqui, tem o carboxila no fim. Daí a gente vê esses grupinhos de CH2, 4 aqui, tipo esse, e CH2, 7 aqui, que são sequências lineares de carbonos, né? Ou seja, sem um sinal de retorno ao ponto inicial. Quero dizer, sem ir voltar para uma mesma molécula, percebe? Então isso mostra que ela não é um ciclo, beleza? Entendi. Não é a mesma moléculazinha aqui, vamos dizer. Se tivesse um ciclo, né, a gente ia precisar de uma ligação fechando essa estrutura em algum ponto, né? A, a primeira não seria 3, seria 2 também. É, então, de fato, a gente tem uma coisa aberta aí. Agora, como é que a gente pode ter certeza que a cadeia é normal ou não ramificada, né? No caso, ser normal é a mesma coisa que ser não ramificada. Bem, vamos olhar para esse negócio aqui. Ela vai ser ramificada, vamos lembrar, quando algum carbono está ligado a 3 ou 4 outros carbonos, certo? A Sim, ela gente vai ser viu isso lá normal. na tabelinha. Lembra disso? Aham. Isso. De uma forma que a estrutura vai se dividir. Beleza. Só que aqui, como a gente já conversou na parte anterior, né? Esses carbonos eles seguem um caminho contínuo e linear, sem substituições, certo? Sem substituições que criam, vamos dizer assim, bifurcações na cadeia principal. Porque são sequências diferentes de átomos, né? Então ela é contínua e linear. Também a gente tem um termo CH sem número de hidrogênios maior, né? O que vai poder nos indicar que nós temos que nós temos ligação dupla. Porque, tipo, não tem tanto hidrogênio ligado, é isso que eu quero dizer, entendeu? Por exemplo, não tem um CH4, ou tem muito CH2, tá vendo? CH2, CH2, CH2. Então, em algum lugar vai ter que estar ligado duplo, né? Para fechar todas as ligações do carbono, percebe? A gente nem Não, precisa desenhar a molécula para perceber não, isso. eu desenhei aqui. Mas pô, é grande, hein? A molécula é grande. É porque aqui tem 4, né? Tem 4 CH2. E aqui tem 7, Tem, porra. entendeu? Então, Mas mesmo assim, se é só CH2, então exato. mas a última.
Então, entre carbono só tem que ter dois hidrogênios mesmo, não tem que ter mais, porque tem um carbono na frente e outro atrás. Sim. Então, isso, o que eu quero que você perceba, assim, por cima, né? Note que eu não estou desenhando nada. Eu quero só que você perceba que tem muito carbono e pouco hidrogênio, né? Para fechar todas as ligações. Então, vai ter que ter ligação dupla. Beleza? Então, por isso, ela é normal, né? Ok? Não Mas ramificada. eu não entendi por que vai ter que ter ligação dupla aí. Porque se fosse ligação dupla, eu só teria, por exemplo, se eu conecto com dois do lado, eu só teria uma vaga para um hidrogênio, H1, e não para H2, como ele está dizendo aí. Porque se eu estou ligando com duas simples, um carbono do lado e outro carbono do outro, eu só tenho mais duas disponíveis e está com hidrogênio. Mas tu tem aqui CH normal, né? Ah, nessa daí. É. Essa daí é só um CH. Beleza? Entendi. Tá bom, aí tá bom. Show de Aí, bola. aí, Rafael, Aí tu aí acreditou no fez meu certo. migué, né? Show de bola. Então agora tá falando ali sobre ser insaturada ou saturada, né? Como é que a gente verifica isso aqui sem olhar para a fórmula, sem olhar para o desenho? Quando a gente tem hidrocarbonetos, né? Quando o carbono ele é descrito isolado, como é o caso que eu estava falando aqui para você, isso indica, né, que nós temos ligações duplas, beleza? Se fosse só ligação simples, teria que aparecer alguma coisa como CH2 ou CH3 na extremidade. Então, a questão é que na extremidade nós temos, ou melhor, nessa fórmula como um todo, nós temos esses CH separados, que indicam essas ligações duplas. Então, como tem ligação dupla, é insaturado, beleza? Então, por isso que a resposta vai ter que ter insaturado também. Simplesmente por causa da existência de ligação dupla. E agora, para saber se é homogêneo? Sabe o que define se a cadeia é homogênea? Você falou que é dentro da cadeia principal. São E não na carbonos, aplicação. exatamente. É, Isso. Então, o único grupo diferente aqui é o COH, né? sim. Carboxila, mas ela está na extremidade, não interrompe a sequência de carbono, ou seja, não quebra a sequência de carbono, né? Não é heterogênea, então é homogênea. Beleza? Então só pode Mas ser resposta aí. mas a parte da ramificação, mesmo estando no final, não é ramificação? É esse o ponto. Se ela não quebra, se tem uma molécula diferente, que é o OH. Não é assim. A cadeia ela vai ser ramificada quando tiver um carbono ligado a três ou quatro outros carbonos, ok? Só que de forma que essa estrutura se divida. Tem que se dividir a estrutura. E Não, aqui, aí que vai dividir vai ser heterogênea ou homogênea. Beleza. só que aqui não parece estar dividindo. Parece só que é um caminho contínuo e linear, Mas como eu aí, falei quando antes. o caminho contínuo, a gente chama de quê? Né? De ramificação? Não, o caminho é contínuo, pô, não é ramificado. A questão é que não vai ter nenhuma substituição de carbono ali no meio por outro átomo, tipo oxigênio, para que Ah, crie bifurcações. tô entendendo errado. O que é ramificação? O que é ramificação, então? É quando você tem uma molécula que ela apresenta uma bifurcação gerando um outro padrão no caminho. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui não tem ramificação, certo? Uhum. Bem, ah, Mas eu não posso ter ramificação no carbono um. Posso. pois é, né? Não- É tipo, quebra, de certa forma, quebra a simetria, mas. Pois é, agora complicou. Eu acho que naquela resposta eu colocaria que é ramificado, sim, porque se tem. Eu estou aqui com um exemplo semelhante.
é um propanal, propanol, que é só pega na molécula menor. Tem 4 carbonos e tem uma ligação final com OH. É um propanol, que está ligado no carbono 1. O OH está ligado no carbono 1. Ou seja, ele tem uma ramificação, que é o OH, de um, Aham, de um exemplo que eu fiz aqui. Ele tem uma ramificação no carbono 1, que é o OH, que faz virar ol, que é uma carboxila, né, assim? aham, E o propan, que são 4 carbonos na cadeia principal. E o 1 para estar indicando onde é que está conectada a ramificação. Se eu fosse falar dessa molécula aí, não sei nem que nome ia dar ela, porque é gigante. sim. Deca, sei lá. Não Mas é, vamos nos preocupar em dar esses nomes no momento. O que eu quero é falar sobre o nome é, daquele cara lá específico que nós estamos trabalhando. E por que que aquele caso é uma normal, né? Deixa eu só dar um negócio aqui. Pronto. O negócio é o seguinte. É, veja só. Vou voltar lá para o problema. bota uma questão. Esse grupo, a pergunta que você está me dizendo é: esse grupo aqui torna a cadeia ramificada? Né? De fato, ele tem esse grupo aqui, essa carboxila, tem um carbono. Só que esse carbono aqui, ele faz parte do que a gente chamaria de grupo funcional, não da cadeia principal, certo? Concorda comigo? Tô. Isso. Beleza. Quando a gente classifica a cadeia como normal ou ramificada, a gente está analisando só os carbonos da cadeia principal, ignorando os grupos funcionais, ok? Quando a gente tem um ácido carboxílico, que é o caso, o carbono da carboxila ele não vai ser contado como um carbono da cadeia principal, entende? Porque ele faz parte do grupo funcional e acaba não gerando uma ramificação. Entendi. Então, eu tenho que posso confundir, não. Se é normal, Veja aqui, né? Que aqui, olha só o que tu tem. Tu não tem qualquer C, tem um CH3. Ele faria parte da cadeia principal, certo? Porque ele é CH. Tá vendo como é diferente? Lá tu tem sim. uma carboxila, aqui tu tem um CH3. Então tu vai escrever ele é, na cadeia, certo? Entendi. Ele não tá ligado ao principal, porque senão só teria dois. Isso. O CH3 aqui, ele está preso num carbono intermediário, né? Criando, vamos dizer assim, um ramo lateral nessa cadeia. Ou seja, está bifurcando a cadeia, né? São situações um pouco diferentes. Beleza? Por isso que aqui é ramificado. Não é qualquer C aqui. CH3. O cara aqui continua aqui a nossa cadeia principal. Abre uma nova sequência para ela. Não, aqui é uma carboxila. Beleza? Então são muitos detalhes que tem que tomar cuidado. Não é chegar aí dando nome aos bois, assim, né? Como pareceu ser. Tem muito detalhe que tem que ver aqui para classificar. Beleza? Não, apaga que tava com zoado aqui. Aí, você pegou a ideia aí da diferença? Peguei. Ela quer saber se é nosso. Tá bom. É. Ah, Peraí. deixa eu agora continuar. Acho que tá dando uns bugs aí na sua internet, né?
É do trabalho, falando aqui. Ah, beleza. Vai, vamos seguir o baile que me distraiu, porque saiu um negócio aqui importante. Tá bom, podemos continuar? Bora. Vai fazer mais uma. Tá. Deixa eu continuar aqui, então. Bem, acho que para classificação tá legal. Agora vamos falar dos hidrocarbonetos aqui, tá bom? Então, tem muitos compostos, né? A gente tem essas funções orgânicas. Então, temos algumas funções aqui. Tem esses subgrupos. Os alcanos, os alcenos, alcinos, alcadienos, alcanos cíclicos, alcenos cíclicos e aromáticos. Então, os átomos de carbono estão ligados por uma ligação simples. Esse é alcano. Então, todo composto classificado como alcano terá essa fórmula geral aqui. CnH2n mais 2. Então, já é uma forma de dar nome aí baseado em numerozinho só. Muito bem. Que mais? Eu estudei isso hoje, a conta que é para calcular o número de carbonos. Ah, é? É, o dobro de carbono, os alcanos é o dobro de carbono, o dobro de carbonos mais 2. Aí os alcinos é o dobro de carbonos, só o dobro de carbonos é o número de hidrogênios. O alceno, né? O alcino é o dobro de carbonos menos 2 hidrogênios. Sim. Quando é 3. É desse jeito mesmo. Muito bem. Então tá bom. Temos uns nomes aí. E agora? Os nomes do cão. Agora tem que estar os nomes aí, ó. O nome de um hidrocarboneto não ramificado deve ser estabelecido de acordo com o prefixo. Um infixo e um sufixo. Muito bem. Claro que vai ter a ver com a estrutura. Então, o prefixo, que é a parte do começo do nome, tem a ver com o número de átomos de carbono. Muito bem. Os infixos têm a ver com a ligação que ocorre entre os átomos. E no alcano a gente usa an. E o sufixo faz referência a essa função. Então, como é hidrocarboneto, termina com O. Vamos ver alguns nomes aqui. Esses nomes que tu estava pegando hoje? Era. Legal. Então, número de carbonos aqui, fórmula molecular. Então, beleza, né? Como é um MET. Metano, met, et, prop, but, pent. É que acaba com o ano porque a gente está falando de. Ele falou aqui, né? Ligação que ocorre entre os átomos de carbono são alcanos, né? São alcanos porque são ligações simples, certo? Isso que acaba com anos aqui. Isso ficou estranho. Acaba com anos. Tudo acaba com anos mesmo. Na vida, tudo acaba com anos. Essa matéria está acabando com nossos anos aqui. É desse jeito. Não tem como parar com as piadas de quinta série. Não, essa matéria pede, né? Tem língua assim que o negócio não ajuda. Mas é show, né? Bem, então decorar, né? Os primeiros aqui são os que a gente mais usa, são os mais difíceis de lembrar, né? O bizarro. Mas a partir dos 5 aqui fica fácil, porque é a mesma coisa que sequências normais, né? Da matemática. Bem. Eu acho que a parte que eu preciso estudar, eu vou até ver algumas questões das teorias, porque tem algumas leis, né, em relação à química orgânica, que às vezes ele pergunta, tem as questões, eles trazem tipo assim, de acordo com a lei tal, o que é que, né? Uhum. Aí eu não sei porra nenhuma dessas leis. Ah, cara. Pelas regras de numeração, qual é a ordem? Eu já vi uma questão dessa, qual é a ordem que tem que ter? Primeiro é pela saturação, pelo o número da ramificação. Ó, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu acho que até ficar bem legal se fizermos assim. Você, já que está estudando bastante por conta própria aí, na próxima aula, a de Nem amanhã, tão bastante. Estou tentando estudar de manhã e de noite, entre o trabalho e as aulas.
Porque eu tenho aula contigo, eu tenho aula de biologia, aí eu tenho aula com o professor internacional e aula de inglês, tudo pela manhã. É, hein? Bem, estava falando aqui. Se você tiver tempo de resolver as questões, ou tentar resolvê-las, você tenta trazer elas na aula, entendeu? Sim. E a gente tenta resolver aí as questões que você tentou fazer já para ir ao encontro do que você está estudando. Enquanto você não fizer isso, eu vou ficar revisando a matéria, beleza? Tipo, hoje eu acho que foi uma revisão massa aí, né? Foi. Não Se sei o tu que puder você depois fez. separar, o menino mandou algumas questões para mim aqui também. Aí depois a gente pode juntar, porque ele saiu separando ele fez questão de cada assunto. Deixa eu te mostrar. Mostra aí. Cadê? Saprecheco, cadê? Aqui, chemistry. Chemistry. Eu consigo compartilhar arquivo aqui? Você consegue mandar o arquivo no WhatsApp. Ah, é. Aí ele separou por tópico, e tem uns tópicos que eu já entrei em desespero. Mas a gente pode continuar em química orgânica, porque eu não, por exemplo, essas terminações dos outros, não estudei, por exemplo, os ésteres, o éter, os ésteres, eu só vi aqui, o hidrocarboneto termina com o álcool termina um OH, termina com O, né? Peraí, Não, mas o cara, etanol. pelo amor de Deus, também, né? Colocou aqui uma questão de cada assunto, questões que não me parece que irão cair na sua prova. Uma de cada assunto, pô. Não tem como se aprofundar nisso. Não, então, mas é porque não foi para aprofundar, foi para saber qual os meus pontos fracos, o que é que eu detinha de conhecimento ou não, entendeu? Para a gente poder ir revisando e olhando, porque ele vai aprofundar agora na outra. Pô, cara, nem para gerar um PDF, daí acontece isso aqui, olha só. Esse text aqui. Merda de molécula é essa? Não sei. É, porque aqui quando eu baixei no computador ficou assim. Eu não tenho o Word no Mac, eu só uso online. Você tem Mac, você é playboy mesmo, hein, cara? Tá louco. Eu tô com um Como é que Mac aqui que eu tentei arrumar, mas tá velho demais. Tá louco. Não, perdi a paciência com o Samsung. Ah, mas tem que comprar notebook de marca boa. Esses Samsungs aí vem com um processador de celular, né? Não tem condição. Não, eu ia começar um trabalho que a gente tinha reunião, o cara, meia hora assim rodando, ó, para iniciar o computador. Esse aqui não, eu apertei, puf. Não, mas eu não, eu não. Tá. O que você tem que ver quando você vai comprar um notebook é o processador. Porque às vezes você vai lá e vê assim, processador Intel i7, maravilha. Não. Eles colocam Intel i7 de celular no notebook, daí não vai rodar bem. O nome é o mesmo, mas não é da mesma família. A arquitetura não é feita para rodar programa. Sacou? Daí, por exemplo, eu tenho um computador da Vel. A Vel é uma marca que só está preocupada é, com capacidade. Assim, os notebooks são feios pra caramba, mas eles são muito bons, fortes, né? Então lá roda tão bem quanto o meu computador aqui que eu uso agora, porque o processador é processador de notebook, não é de celular. Eu tenho certeza que se você me mandar aí a foto do processador lá do teu notebook velho, vai estar vai estar Intel U. Intel U é de celular, entendeu? Então no Brasil Entendi. todo mundo compra gato por lebre, tá ligado? O pessoal Ó, não uma tá coisa ligado nisso. que eu falei também, essa ligação iônica, que essas nomenclaturas, ó, the Hanson-Rapture Equation, House Law, sabe? Essas questões aqui desses termos, essa questão 8 aqui eu não sabia. Também ligação, os tipos de ligação iônica, aí a ligação polar, covalente, iônica e metálica, né? São 4. Para poder revisar algumas questões dela, eu também não lembro porra nenhuma. E mais Não. questão de química orgânica, que química orgânica, meu Deus, a gente tá vendo aqui, mas não tá bom aí. Dá para aprofundar com questões que eu acho que vai cair, principalmente dessas conexões ligado mais à biologia, ligado mais à medicina, entendeu? A bomba de sódio e potássio, o que mais? Sim.
Bem, vou falar para você que, a menos que você me traga questões assim que tentou fazer, eu vou continuar seguindo a matéria ali, porque eu estou vendo que você precisa, né? Sim. Dessas Não, tá bases. de boa. Tá de boa, tá de boa, mano. Tá suave. Ó, Segue o baile, mas vamos aprofundando mais em química orgânica, sim. porque tá, Mas eu vou adorar resolver questões que você me trazer. Vai ser massa. tá. Vou separar umas questões dos capirotos para você. Show de bola. Então tá bom, velho. Acho Vai. que foi top assim por hoje, é isso. Na próxima aula a gente continua dando nome aos bois aqui. Sim, Eu senhor. vou te mandar esse livro. Deixa eu te mandar esse livro. Ele é bem didático. A massa é de tu pegar para dar uma olhadinha nele, né? Tá, tu tá resolver as questões dele tudinho. Pode tentar resolver, para dar uma lida aí, que é bem legal, tá bom? Então, show de bola aí, meu velho. A gente se fala amanhã, mesmo horário, beleza? Tchau, doutor Isidoro. Abraço, valeu!